Boa noite. Essa apresentação de análise da aula de análise de dados, o grupo é formado pela Beatriz Líria, Beatriz Mostácio, Juliana Parmagnani. A nossa base de dados escolhida é de um vinhedo chamado Red Wine Quality. E nessa base de dados, que tem mais de 2.000 vinhos, a gente vai analisar os vinhos tintos de acordo com 12 variáveis diferentes. Então, a primeira variável é de acidez fixa, a segunda de acidez volátil, a terceira de ácido cítrico, a quarta de açúcar residual, a quinta de cloretos, a sexta de dióxido de enxofre livre. A sétima variável é de dióxido de enxofre total, a oitava densidade, nona pH, décima sulfatos, décima primeira álcool e décima segunda qualidade. Entre elas, a maior parte delas é quantitativa, salvo a décima segunda, que é a qualidade, que é uma variável qualitativa. E aí, o que a gente achou foi a influência das variáveis para a qualidade do vinho. Então, a gente teve isso como o objetivo da nossa análise. E aí, enfim, a gente iniciou fazendo um gráfico de correlação. O comando utilizado para ele foi o core, juntamente com o core plot. E aí, dessa forma, foi possível fazer uma correlação em gráfico com como as variáveis influenciam umas às outras. Para analisar, é importante a gente atentar às cores e ao tamanho dos círculos. Então, quanto maior o círculo tá, maior a correlação entre as variáveis, e quanto menor ele tá, menor a correlação entre elas também. O círculo azul mostra que as variáveis estão se relacionando positivamente, então está entre 0 e 1. E o círculo vermelho se mostra que elas estão se relacionando negativamente, então está entre 0 e menos 1. A busca do trabalho é para entender como que essas variáveis podem interferir a qualidade do vinho. Então, de acordo com o gráfico, as variáveis que mais influenciam seriam o ácido fixo, a acidez volátil, o ácido cítrico, cloreto, dióxido de enxofre total e o sulfato. E aí, começando relacionado ao sulfato, a gente consegue observar que tem uma correlação positiva, e a primeira deles é esse do sulfato. Então, a relação positiva foi de 0,25, e aí os sulfatos eles são usados como conservante nos vinhos. E aí, a gente fez uma distribuição de frequência e a gente percebeu que a grande maioria dos vinhos utiliza de 0,5 a 0,75 de sulfato em sua composição. E analisando o gráfico de correlação, a gente percebeu que os vinhos estão dentro dessa margem são os que possuem a maior nota. Aqueles que possuem um sulfato muito alto ou muito baixo receberam notas menores. A segunda variável que a gente percebeu que é positiva, que tem uma relação positiva, é a variável de ácido cítrico, que está relacionado com o frescor e a acidez do vinho. A gente reparou pela distribuição que a quantidade de vinho entre ácido cítrico está entre 0,5 e é bem alta e distribuída, e que há pouquíssimas amostras acima de meio. E aí a gente percebeu também que os vinhos com nota alta apresentam variações de quantidade de ácido cítrico, mas que estão sempre acima de 0 e abaixo de 0,75. A terceira variável com correlação positiva foi o acidez fixa, que é importante para o aroma e o sabor do vinho. A gente notou que uma grande variação na quantidade de acidez fixa dos vinhos analisados, pois o mínimo foi de 4 e o máximo foi de 15,9, o que a maioria dos vinhos também possui entre 6 a 10 de acidez fixa. E aí a gente também conseguiu perceber, pelo esse gráfico de dispersão, que a maioria dos vinhos possui entre nota 6 e 10 de acidez fixa. A gente também conseguiu perceber que os vinhos com as maiores notas seguem esse padrão de acidez fixa entre 5 e 12. Agora, relacionado às variáveis que têm estão se relacionando negativamente em relação à qualidade, a gente tem aqui primeiro o dióxido de enxofre total. Relacionado ao dióxido de enxofre total, é possível perceber que tem uma grande discrepância entre o dióxido de enxofre presente nos vinhos analisados, variando de 6 a 298, a 289, desculpa, sendo a média 46. E a maioria está entre 0 e 50. O gráfico de correlação dos eixos X e Y foi possível perceber que os vinhos com nota alta estão sempre acima de 5 e abaixo de 90. Então, nesse gráfico de correlação, a gente consegue tirar essa análise.
A segunda variável que se relaciona negativamente em relação à qualidade é o cloreto. A variável está relacionada com as propriedades que mostram o traço cultural e geográfico dos vinhedos. Foi possível perceber que há discrepância na quantidade de cloreto presente nos vinhos analisados, variando de 0,01 a 0,60. E a maioria está entre 0 e 0,1. No gráfico de expressão de eixos x e y, foi possível perceber que os vinhos com nota alta estão sempre acima de 0,9. A terceira variável que se relaciona negativamente à qualidade é a acidez volátil, e ela está relacionada às propriedades dos compostos produzidos essencialmente por bactérias acéticas. Quase todas elas estão entre 0 e 150. Foi possível perceber também que há muita discrepância na quantidade de acidez volátil presente nos vinhos analisados, variando de 0,12 a 1,185. Logo, foi possível perceber que há poucos vinhos com valores altos e que é necessário eles estarem com uma baixa quantidade de acidez volátil para alcançar notas altas. E aí, a gente teve aqui os melhores vinhos avaliados e as similaridades que eles têm relacionadas a sulfato, ácido cítrico, acidez fixa e dióxido de enxofre total, cloretos e acidez volátil. Então, dos melhores vinhos, a gente conseguiu obter aqui, a gente pegou os vinhos com nota 8 de qualidade, e aí aqui a gente colocou em uma tabela todos os valores relacionados a essas variáveis que a gente acabou de analisar. E a partir disso, usando o comando summary do R, a gente conseguiu concluir que os vinhos com notas mais altas sempre vão ter uma média de 0,79 de sulfato, 0,41 de ácido cítrico, 8,7 de acidez fixa, 39,5 de total de dióxido de sulfato, 0,06 de cloretos e 0,44 de acidez volátil. E aí a gente também fez uma média, o máximo e o mínimo, né, entre esses valores que a gente conseguiu encontrar nessa tabela. Então, essas foram as nossas conclusões. Então, a gente percebeu que para o vinho ter uma nota boa, de qualidade, o sulfato sempre deve estar entre 0,65 e 0,92. O ácido cítrico deve estar sempre acima de 0 e abaixo de 0,75. A acidez fixa deve estar sempre entre 5 e 12. O dióxido de enxofre total deve estar sempre abaixo de 90. O cloreto deve estar sempre abaixo de 0,090. A acidez volátil deve estar abaixo de 0,85. E aí, relacionado às dificuldades que a gente encontrou com essa base de dados, que ela é bem extensa, foi achar correlações que fizessem sentido para criar uma hipótese, principalmente relacionado à questão da qualidade. Então, depois da aula que a gente teve na semana passada, a gente percebeu que talvez utilizar a qualidade como ponto de análise e como as outras variáveis estão impactando ela, não necessariamente seja uma das melhores unidades que a gente poderia ter escolhido. E aí a gente ainda está debatendo como que isso vai ser feito. E aí entra nessa questão da interpretação da correlação entre a qualidade e as variáveis restantes. Também tentar achar um padrão entre os vinhos com as maiores notas. Então, aqui no gráfico de correlação, a gente pode perceber que, apesar da gente ter que essas variáveis aqui têm a maior correlação com a qualidade, elas ainda são fracas, né? Então, dentro da escala que a gente tem, que vai de -1 a 1, as cores ainda estão muito fracas e estão longe de 1. Então, não necessariamente tem uma correlação muito grande, e aí isso acaba afetando a nossa unidade de análise. E também a gente tem dificuldade, a gente encontrou como dificuldade qual tipo de correlação usar entre a Spearman, a Kendall e a Pearson. Essa foi a apresentação relacionada à análise de dados, da base da qualidade de vinhos, feita pela Beatriz Lira, Beatriz Mossasso e Juliana Paramagnani.